Fala pessoal, se você chegou aqui é porque esse vídeo te interessa. Em 2021, estava passando com a minha família pelo centro de Gramado e um convite para assistir uma dessas palestras em troca de um brinde, em troca de um vinho, um fondue, um passeio no Snowland, nos fez tomar uma decisão muito curiosa. O que parecia ser algo simples acabou se tornando uma das decisões financeiras mais curiosas da minha vida. Então fica nesse vídeo que eu vou te contar tudinho. Se você achou que ia vir uma vinheta agora, pode esquecer que eu não estou acostumado a fazer esse tipo de vídeo. Mas eu trouxe aqui algo para contar a minha experiência com esse tipo de situação. Tá? Uma abordagem na rua, eles chegam e te abordam, te fazendo uma proposta para que você assista a uma palestra. Essa palestra deve durar em torno de uns 20 minutos, o que na verdade ela pode se prolongar por aproximadamente 2, 3 horas. Eles têm sempre uma estrutura muito boa para as crianças, porque eles sabem que vocês estão ali com seus filhos. E ali vai entrar todo um jogo de negociação. Eles vão te contar de todo jeito, vão tentar te vender, na verdade, uma fração de tempo. Tá? Então, na verdade, muitos já sabem, muitos já caíram nessa daí, só que o que eu quero nesse vídeo é tentar colocar o lado de dizer o que vale a pena, o que não vale, e para aqueles que não conhecem, o que é uma fração de tempo, o que é ser proprietário de um tempo em um determinado resort, como eu faço uso, como eu posso aproveitar essa semana, de que formas eu posso lucrar com isso, porque a proposta é sempre muito boa. A proposta vem sempre com um a mais, como se fosse um investimento, o melhor investimento da tua vida. Dependendo dos fatores, ele pode realmente ser um bom investimento. Tá? Então isso eu vou explicar, porque como eu falei, foi em 2021 e isso já tem uma boa experiência para poder contar. Eu ainda tenho essa fração e faço uso dela, então eu vou colocar aqui para vocês tudo que eu sei, tudo que eu posso ajudar vocês a tomar uma decisão na hora de entrar ou não, ou aceitar ou não esse convite para assistir essa palestra. Em 2021 era aniversário da minha filha e ela gosta de comemorar em Gramado sempre, ela gosta de ficar num hotel e tudo mais, e eu não conhecia o sistema de multipropriedade. E ele nada mais é do que a propriedade de uma fração de tempo de um resort, de um apartamento, de um condomínio, né, onde você se torna dono de um imóvel, de um apartamento, por 1, 2, 4, quantas semanas você quiser no ano, né? Então, assim, geralmente cada apartamento ele é dividido em 52 semanas, de 7 dias. O que acontece nessas palestras, na verdade? A gente tem que saber que a gente está lidando ali com vendedores, com corretores de imóveis, e eles querem vender, eles querem te oferecer uma fração de tempo, e nesse momento eles vão te contar que é o melhor investimento da tua vida. Então, coisas que aconteceram com a gente lá no momento da apresentação da palestra, tá? O vendedor, ele foi muito legal, mas ele também contou algumas coisas que não fazia sentido. Mas como eu já trabalho com imóveis, eu tenho uma certa experiência ali, eu acabei criando alguns questionamentos, mas assim, se encaixou com o que eu procurava, de fato, tá? Então é interessante que a gente saiba o que realmente a gente quer. O que acontece? Nessa palestra, eles vão trabalhar de todas as formas para te induzir a comprar essa propriedade. Essa é a verdade. Então, assim, se você está ciente disso, que vai alguém tentar te vender, e se tu já está determinado que não quer comprar, aí está na tua decisão aceitar ir para a palestra em troca de um brinde, se você acha que vale a pena aquelas 2 horas que você pode perder lá dentro da sala, em troca de um jantar, um fondue com a tua namorada, com o teu namorado, ou uma visita em algum dos parques. Então a negociação ali vai rolar. Eles de fato vão te dar o brinde, mas algumas pessoas relatam um certo constrangimento quando dizem que não querem aceitar, que não querem comprar, e parece que eles ficam meio bravos, assim. Não aconteceu comigo, tá? Comigo foi diferente. Por quê? Quando nós fomos abordados no centro, esse rapaz foi muito gentil, o rapaz estava só na rua ali abordando as pessoas de fato, para convidar para ir para lá, onde outros vendedores fariam.
E esse cara, ele foi bem claro comigo, assim, cara, eles querem te vender, e eu, pô, não sou do aqui, vim de fora, e a minha missão é só te levar lá, então se tu aceitar, tu vai me ajudar, eu tô precisando. Ele abordou de uma forma ali, mas tudo bem, eu tava com tempo, apesar daquele momento, as minhas filhas queriam mesmo era ir pro hotel, inclusive era um hotel de uma das outras redes de multipropriedade, uma estrutura fantástica, com uma piscina, com tudo, quadra de tênis, era fantástico. Só que as minhas filhas queriam aproveitar essa estrutura, e a gente estava indo embora. Então eu avisei pro rapaz, falei assim, amigo, amanhã nós estaremos saindo do hotel ao meio-dia e eu te troco o WhatsApp contigo e aceito o convite, vou lá assistir a palestra. Ele foi muito feliz, trocamos o WhatsApp ali, porque de fato eu queria ver, né? O máximo que ia acontecer era eu ganhar aqueles R$ 100 de chocolate que ele estava prometendo. E no outro dia, de fato, saí do hotel, mandei mensagem para ele, nós fomos até o local, e lá uma estrutura com brinquedos para as crianças e tudo mais. Ao analisar a proposta, eu vi que a rede tinha alguns hotéis que ainda estavam em construção, outros estavam já concluídos, e eu fiquei meio receoso na hora, mas tinha um hotel que se enquadrava muito no nosso perfil, assim, com o que a gente gosta, e eu tinha planos também que a minha filha faria 15 anos no ano seguinte, e a gente tinha intenção de viajar. E aí eles nos ganharam na questão da sociedade com a RCI. RCI, para quem não sabe, depois eu vou fazer outro vídeo para explicar como as pessoas têm dificuldade, né, de como usar a semana lá de troca na RCI, mas a RCI, só para abreviar, ela é uma empresa de intercâmbio de férias. No momento que você tem essa propriedade, você pode trocar botar à disposição da RCI e eles vão te disponibilizar algum hotel deles, um resort deles em todos os lugares, em qualquer lugar do mundo. Eles é uma rede americana e eles têm um bom leque de hotéis espalhado pelo mundo e que vale muito a pena. Isso foi uma coisa que o vendedor nos avisou, inclusive que a viagem que nós gostamos de fazer, eles falaram que a empresa tinha hotéis lá e tudo mais, e que seria uma boa. Então ganhamos 5 anos de associação nessa empresa, na RCI, que é a empresa de intercâmbios. O que acontece na hora ali que pode ser uma enganação, tá? O que pode ser uma enganação? Geralmente eles vão te dizer que aquilo é um investimento imperdível. Se tu não conseguir utilizar, você pode fazer a troca, você pode botar para alugar. E que o simples fato de alugar a semana num hotel de luxo, ele pagaria a prestação, ele pagaria as prestações que você vai assumir. Porque você pode pagar, se tiver condições, pague à vista essa fração de tempo, ou então eles te facilitam muito, né? Te financiam, e aí é um detalhe interessante, tá? Ele sempre faz um financiamento próprio e ele é corrigido sempre pelo IPCA. O grande problema é que se a inflação sobe, aquela prestação sobe mês a mês. Então é onde as pessoas acabam se apavorando mais, tá? Porque elas não percebem isso na hora do financiamento. O acréscimo, dependendo da inflação, ele pode ser a crescer mês a mês a prestação desse empreendimento. Então depende, se fizeram algo muito longo, torça aí para que a economia pelo menos fique tranquila e tu não sofra pagando depois uma prestação impagável. Tá? Então, assim, a questão de investimento, ela depende muito, tá? Do ponto de vista, porque veja bem, digamos que você compre lá 2 frações de tempo, ou seja, 2 semanas, 14 dias para uso no ano, e resolva somente alugar. É fato que o hotel ele vai alugar aquela fração para você, tá? E vai te repassar. Porém, tem alguns detalhes aí, tá? Os vendedores ali, talvez de má fé ou talvez por não entenderem, tá? Eles vão te dizer que uma diária num hotel desses custa R$1.000 e se tu tem 7 dias, ele vai te dar 7.000 nesse valor. Então, se tu alugar 2 semanas, tu tem 14.000. Aí tu pega um investimento de 100.000 para te comprar ali essa fração, tu vai ter 14.000 ao ano de investimento.
E, na verdade, não é assim que funciona, tá? Porque depende muito do período que tu põe para alugar essa fração. Então, ele pode ter um retorno ou não, tá? Se tu pegar, e aí eu vou explicar para vocês como é que funciona mais ou menos o uso dessa semana. Como é que funciona? É como se você comprasse um apartamento com outras 52 pessoas, tá? E pegasse, eu vou usar o exemplo de uma semana só, como se usasse, então assim, no ano tem 52 semanas de uso ali no ano. O que vai acontecer? A tua economia, quando tu compra no contrato, ela vem com uma letrinha vinculada. Aí tem lá o apartamento 1406A, o outro compra o 1406B, é todos o mesmo apartamento. Só determina a A, B, C, a letrinha que vem depois, e essa letrinha é que vai fazer o rodízio de escolhas. Então virou o ano, a letra A vai escolher primeiro, depois que ele escolher as semanas dele para usar no próximo ano, a letra B vai escolher, depois a letra C, depois a letra D. Aí no próximo ano, a letra B escolhe primeiro. Aí ele escolhe lá a tabela dele, o A já fica para trás. Aí o B escolhe de novo, o C escolhe a dele, o D e depois volta a escolher o A. Então assim vai fazendo um rodízio para que tu sempre tenha condições de ter preferências, para te ter esse rodízio de preferências na hora da escolha, tá? Porque isso influencia diretamente no quanto você vai ter de retorno. O que acontece? Eu tenho lá duas frações, 2 semanas, na verdade. Uma de super alta temporada e uma de alta temporada, que eu posso escolher. Então, Gramado, por ser um destino, né, turístico no Brasil inteiro, ele tem essa divisão de temporadas. Tu pega lá o Natal Luz, é uma super alta temporada. Pega o verão ali, tem uma boa alta temporada, é super alta também. Inverno, férias escolares, é alta temporada. Páscoa agora é alta temporada. Aí tem os períodos lá, Festival de Cinema de Gramado, super alta. Então tem vários períodos do ano que Gramado é super alta temporada e média temporada. Então, assim, se tu comprou alta e super alta, tu sempre vai ter condições de escolher uma semana na alta e uma semana na super alta, tá? Dentro desse rodízio que acontece. Só que assim, eu nunca tive problema, eu sempre consegui escolher nas semanas que eu... E aí o que eu faço? Eu vou no relatório do hotel e eu vou sempre escolher a semana que o hotel tem mais ocupação, que é a maior ocupação do hotel. Isso é o que importa, porque o hotel cheio, a distribuição entre o pool é cheia. Então, quer dizer, se o hotel está vazio, a distribuição entre o pool é vazia, é pouco. O que é o pool, na verdade, tá? O pool é o fato de tu colocar o hotel para administrar a tua semana. Eles vão alugar para alguém, para um hóspede, e eles vão te pagar uma taxa. Mas é óbvio que o hotel ele vai oferecer isso com café da manhã, com todos, e eles têm a taxa administrativa. Então eles não vão, se eles colocaram a diária lá R$1.000, eles não vão te pagar R$1.000, eles vão te pagar uns 500, R$600 ali pela tua diária ali. O resto vai ficar de taxa administrativa. Então por isso que a gente tem que fazer esses cortes para que a gente não tenha surpresa depois. Então, obviamente, eu vou escolher a minha semana no ano. Esse ano agora eu escolhi em 2026, eu já escolhi a semana que eu vou utilizar em 2027. Então eu já escolhi. Se independente se eu for ou não para Gramado, eu vou colocar para o pool, para o hotel alugar para mim, e eu já escolhi semanas que historicamente Gramado está cheio, porque daí eu pego a ocupação maior do hotel e vem um rendimento melhor, tá? Ele é um rendimento que ajuda a pagar a prestação? Ajuda, mas não é uma coisa assim que vou ter um alívio de umas próximas prestações. Não, talvez que eu consiga pagar aí umas 2, 3 prestações na semana alugada, tá? Outra coisa, que tem que ficar bem claro, tem condomínio, ele é um resort, mas ele tem uma administração de um condomínio, então tem uma taxa condominial.
paga lá 100, R$ 150 lá pelas questões de gastos com água, de manutenção, funcionários. É como se fosse pagar um condomínio do teu apartamento, onde você reside ali, tá? Não tem essa despesa. É pequena lá, cento e poucos reais, mas tem que pagar mês a mês. Então isso já entra no cálculo para te saber se é um bom negócio, porque tem que saber que em 12 meses você vai ter lá R$ 150 lá para pagar, o que já vai te dar uma despesa de 1.800 no mês. E aí, se tu for alugar uma semana e ter os 1.800, o máximo que tu conseguiu alugando aquela tua semana que só tem um ano é garantir o condomínio de todo aquele ano. Então, isso é importante a gente ter essa ideia, tá? Outras formas de uso, tá? Além de RCI, que tu pode fazer intercâmbio, o pool, que é a locação, e outra é de uso próprio. E aí vai uma dica também importante. O que acontece? Gramado é visitada por pessoas do mundo inteiro e do Brasil inteiro. As pessoas são abordadas, é uma facilidade, tu compra ali mesmo, não precisa de aprovar financiamento no banco, eles facilitam muito para ti essa negociação. Porém, o que tu tem que estar ciente, assim, será que eu vou conseguir utilizar? No meu caso, valeu muito a pena eu utilizar. Por quê? Eu moro aqui próximo a Gramado. Eu moro a 150 quilômetros, 140 quilômetros de Gramado. Então é um lugar que eu consigo ir fazer um bate-volta, ou eu consigo estar sempre me programando para ir no final de semana, na semana que eu pego para uso próprio, eu mais uso do que ponho para locação. Então, assim, eu consigo ter essa disponibilidade, assim. Agora a pessoa mora em São Paulo, vem aqui uma vez por ano, aí tu vai ter 2 semanas, vai botar para alugar. Tem que ter esse equilíbrio, tem que saber em qual semana tu vai alugar e se tu vai conseguir sair de férias. Outra coisa que eu tenho, de certa forma, facilidade de sair num período que eu desejar. Então eu consigo já programar, por exemplo, agora é 2026, eu já consigo programar 2027 para saber quando eu vou sair de férias. Então isso já me ajuda e eu já consigo programar lá. Se eu não for sair ou for trocar, que já aconteceu, eu vou fazer outro vídeo depois, tá, para mostrar. O primeiro ano, inclusive, foi dezembro essa compra. Em janeiro, eu já fiz o uso da primeira semana. E a semana de julho, eu tinha escolhido lá nas férias de julho, eu acabei não usando. Eu troquei por pontos da RCI, que me garantiu ficar uma semana em Bariloche com a minha família num resort fantástico. Aproveitamos, foi incrível. E tipo assim, eu fiz esse intercâmbio, eu troquei, e isso que é interessante, olha só, Gramado é uma cidade que tem, assim, a Serra Gaúcha, esse clima ali, é uma coisa que é único, sabe? Tá, tu vai encontrar, talvez, não vou comparar com Suíça, nada, né? Não vou comparar com esses países assim, mas, tipo, você tem aqui, e ela é tudo isso, é uma cidade linda, uma cidade que tem uma estrutura fantástica, tá? Então, assim, esse resort, ele te garante uma pontuação muito boa na RCI. E o que isso quer dizer? Que a RCI, quando ela pega a tua semana, ela transforma isso numa pontuação. E aí, de acordo com a tabela de hotéis dela que ela tem no mundo inteiro, ela te diz, esse hotel aqui, nessa semana, no período X lá do ano, ele é 7 pontos para te usar uma semana. Precisa ter 8 pontos, precisa ter 12 pontos. Então, no primeiro ano, a RCI me deu 22 pontos pelo Bonavita, que é o hotel que eu tenho. Me deu 22 pontos pela semana de julho. E com esses 22 pontos, eu consegui ficar uma semana em Bariloche, num hotel fantástico, e ainda me sobraram alguns pontos. E depois eu acabei utilizando de novo numa próxima viagem que eu fiz também para Bariloche, acabei ficando lá. Então, assim, depois, se esse vídeo alcançou e resolveu muitas questões aí, eu já vou deixar o gatilho já, porque eu pretendo fazer, inclusive agora domingo, eu estou indo para fazer o uso da minha semana lá em Gramado. E aí posso fazer um vídeo lá para mostrar a estrutura do hotel, se todos quiserem, mas
Mas tem que deixar o like aí, tem que me ajudar para mostrar que o vídeo foi interessante. Se deixar o like e já segue o canal aí, porque daí o YouTube começa a entender que o vídeo foi interessante, que vai ajudar bastante gente, e aí espalha e isso me ajuda aí. É porque é o meu primeiro vídeo aí nesse sentido, eu estou fazendo para ajudar mesmo, eu não ganho nada, meu canal não é remunerado, é só para ajudar mesmo, porque o que acontece? A gente tem um grupo de proprietários onde as pessoas têm muitas dúvidas lá sobre como eu já tenho uma certa experiência, tanto de uso de RCI, quanto a disponibilização para locação e quanto o uso próprio, as pessoas tiram bastante dúvida e eu acabo ajudando lá muitas pessoas lá sobre essas questões. Então, assim, se isso pretende ajudar alguém também, compartilhe esse vídeo aí e não custa nada lá fazer inscrição ali no canal ali, e daí pelo menos eu sei que isso está ajudando bastante gente e é interessante, tá? Então, assim, vou fazer um vídeo sobre as férias em Bariloche, mostrar algumas coisas de lá, como é que funciona a questão de intercâmbio. Eu vou fazer um vídeo também sobre a RCI, como é que é o uso da RCI. Tá? Mas esse vídeo agora é só para mostrar o que, na verdade, para muitas pessoas é um golpe. Na verdade, pode ser uma oportunidade. Para mim, foi uma oportunidade muito boa. Por quê? Eu e a minha família, nós gostamos muito de Gramado. Minhas filhas adoram Gramado, então a gente tem facilidade de ir para Gramado, eu tenho disponibilidade de ir para Gramado, então assim, é perto. Agora, se você mora longe, tem que pensar duas vezes. Dá para trocar? Eu moro em São Paulo e eu comprei. Então, associa na RCI, vale a pena. Porque o ano que vem tu quer ir para fora, só para você ter uma noção, o Bonavita, ele te dá lá, claro, com antecedência, você tem que disponibilizar com antecedência. Tu disponibiliza lá a tua semana no Bonavita, lá, por exemplo, ele te dá 22 pontos. Se tu olhar no catálogo da SCI, vai pro Caribe, num hotel fantástico, com águas cristalinas, tu fica lá no Caribe, tu fica 2 semanas. Então tu disponibiliza uma semana tua em Gramado, e lá no Caribe tu fica 2, às vezes 3 semanas, porque lá é 5 pontos para tu trocar para um hotel. Tem hotéis dentro da Disney, que tem a associação com a RCI. Então, tu quer ir com a família para Disney? Pô, é uma oportunidade. Consegue ficar pela mesma pontuação aqui, às vezes tu consegue 1 ou 2 semanas. Porque a empresa ela é americana, ela tem muitos hotéis lá, então essa pontuação vale muito a pena. E outro, é claro que o hotel que eu escolhi, e como eu já falei, é o Bonavita. Ele é um resort, ele é um spa, ele tem uma estrutura fantástica. A gente adora ir para lá por causa das piscinas, por causa da própria estrutura, restaurantes que ele tem lá. Eu vou fazer um vídeo agora, vou indo para Gramado, vou curtir essa semana, vou passar a Páscoa lá em Gramado com a família, então eu vou fazer alguns vídeos lá. Então, sim, vou postar se tiver um engajamento aí, se esse vídeo fez sentido para alguém, tá? Então, assim, vale a pena ou é golpe? Depende, tá? No meu caso, como eu disse, valeu muito a pena, porque eu tenho essas facilidades, porque eu faço uso com frequência e quando eu não vou, eu consigo trocar com a RCI, porque 3 anos, você tem uma noção, eu nunca tinha saído do Brasil. Depois que eu comprei, eu já fui 3 vezes para a Argentina, sabe? Por quê? Porque isso me abriu as portas. Eu acabei trocando aqui, consegui pontos lá, me incentivava a ir para hotéis legais também no mundo. Então, para mim, valeu a pena, tá? Agora, se não tem essa disponibilidade, não cai no golpe de que é um baita investimento, tá? Não cai nesse golpe. E outra, sempre quando for procurar, e aí não é só questão de Gramado, isso é um conselho para a vida, tá? Como eu disse, trabalho em cartório, então eu sei. Quando for comprar algo que está na planta, tá? Preste bem atenção se a construtora ela é de confiança, se o imóvel se a incorporação do empreendimento está registrada no cartório, se ela está regularizada, como estão as obras. No dia que eu fui lá comprar, o Bonavita estava na primeira fase concluída e tinha uma segunda fase para concluir. Eu olhei as fotos, achei legal e já tinha, a minha unidade já estava pronta, mas eu fiz questão de ir lá no local. Fui no local, me mostrou a estrutura, a gente passeou pelo local lá
foi fantástico e a gente é muito feliz com essa aquisição que a gente fez. Então, no meu caso, valeu muito a pena, mas eu vejo que muita gente foi enganado pela falsa promessa de um bom investimento, de que vai trazer um retorno financeiro. Isso, o retorno financeiro depende muito. Se você tem 80 mil, 100 mil para investir, vai investir em outra coisa, tá? Para ter retorno financeiro não é um bom negócio. É um bom negócio para uso próprio. Lembrando que a multipropriedade, como ela tem registro em cartório, você pode registrar, você é dono, você pode ter uma matrícula daquela fração de tempo lá no seu nome, ele é totalmente herdável, ou seja, morreu hoje, teus filhos, esse imóvel vai entrar na partilha e vai passar para teus filhos. Então, o imóvel está pago, só vai pagar o condomínio. Então, assim, é um bem imóvel, tá? Então, pode ser investimento nesse sentido. Quando eu comprei o Bonavita, ele estava em fase de construção ainda, já estava metade concluído, metade não, e hoje eu acredito que ele está concluído. É um hotel que participa de premiações todos os anos, já ganhou muitas premiações como um hotel de luxo pelo TripAdvisor, então ele acabou tendo um certo nome. É um hotel que está em expansão ainda, então eu acho que para mim valeu muito a pena. Quando eu ponho para alugar, teve um ano que eu coloquei para alugar, e essa semana me deu R$ 2.700 a semana. Então, assim, é um bom dinheiro, tá? Eu aluguei uma semana lá, deu R$ 2.700. E isso fazem 2 anos. Eu acho que hoje o Bonavita, pela mesma semana, deve estar até pagando um pouquinho mais, porque ele é um hotel, como eu disse, ele é um hotel de luxo, então a diária dele acaba sendo cara. Mas lembre-se que tem que ser naquelas semanas de ocupação cheia. Então, corre que quando tiver a oportunidade de você escolher a sua semana, pegue sempre uma semana com histórico de gramado cheio, daí vai valer a pena. Sim, promessas, o que é promessa e o que é realidade, tá? É interessante, assim, nem sempre você vai conseguir naquela semana que você pretende, tá? Eu sempre consegui, mas eu já estou dizendo que talvez vai chegar um momento que eu não vou conseguir naquela semana que eu quero. E faz parte do jogo, eu aceitei isso, tá? Então, outra coisa, o intercâmbio apesar de ser muito bom, eu também usei, ele pode ter limitações. Eu quero ir, por exemplo, Bariloche. Bariloche é um exemplo aqui, tá? Eu quero Bariloche para quê? Porque eu quero ver neve. Bom, neve em Bariloche acontece de julho a início de setembro. Em junho a início de setembro. A alta temporada mesmo é início de julho até início de setembro. Tem que ter sorte, tem que ser muito antes para te conseguir a semana lá, porque as pessoas também estão usando lá, as pessoas lá é um hotel também de multipropriedade, as pessoas também vão utilizar, ou elas vão fazer intercâmbio. Então, às vezes a pessoa não está reservada, está reservada para uso lá, como o meu, estou reservado para uso, mas chega 3 meses antes da viagem, eu vou botar para RCI. Então quer dizer que hoje tu vai olhar na RCI e não tem aquele hotel que tu quer, mas daqui a uma semana pode ser que o proprietário lá tenha disponibilizado. Então conta um pouquinho de sorte, assim. Ele tem vários países do mundo, tem um leque muito grande, mas tem outros países que é mais limitado. Então não é sempre que você vai conseguir. E a outra coisa é os custos de manutenção, tá? A manutenção ele existe, ele é como o teu apartamento na tua casa. Se o teu edifício lá teve um problema no portão eletrônico, vai ter um custo de manutenção e vai vir no condomínio. Lá é um resort e ele tem academia, ele tem bom, enfim, tem uma estrutura imensa. Aí dá um problema no elevador lá, vai vir um condomínio. Claro que tu vai diluir isso, imagina, cada apartamento tem 52 proprietários e lá tem, sei lá, 1.000 apartamentos. Ele é o maior hotel de Gramado, então vai ser diluído, mas tem custos, isso é uma verdade que tem que dizer. Então, assim, se esse vídeo fez sentido para ti, te ajudou a tomar alguma decisão, tá? Ou se não, deixa um comentário aí, vamos trocar uma ideia. Eu estou totalmente à disposição. Se você quiser também entrar no grupo dos proprietários, eu adquiri a fração lá, mas não tem informação, entra lá no grupo dos proprietários, a gente está sempre lá trocando uma ideia e conversando, vendo uma semana. Outra coisa, detalhe importante, não pode alugar por fora, isso é uma regra do condomínio, porque ele é um hotel, ele é um resort, ele não pode ter regras livres assim, tu vai emprestar para alguém lá, a pessoa vai lá e vai destratar todo mundo, vai quebrar, e aí quem é que vai arcar com isso? Então assim, não pode, se tu quiser alugar,
tem que ser das regras do hotel. Simplesmente diz pro hotel, ó, vou deixar no pool para vocês administram aí e me pagam aí. Então não pode fazer por fora, tá? Isso é uma quebra de contrato. Se fizer isso, você pode ter problema, tá? Não que não tenha gente que não faça, tá? Mas assim, mas eu quero emprestar para minha mãe, para minha irmã. Já aconteceu, eu emprestei para minha irmã. E tu faz uma declaração lá, ó, declaro que estou emprestando sem custo nenhum para minha irmã, para minha mãe, para pessoa tal, porque não precisa ser da família, mas tu vai emprestar para alguém. Tu faz a declaração, a pessoa vai ter, é teu, aquela semana é tua, é o teu imóvel, aquela semana tu vai fazer o uso do jeito que quiser. Claro, dentro das regras do hotel, tá? Mas tu vai poder fazer o uso. Então, assim, se te ajudou, de novo, compartilha aí e deixa teu like. E se tudo der certo nesse vídeo, agora eu estou indo para Gramado e eu vou fazer um lá só no hotel para mostrar toda a estrutura desse hotel, tudo que você pode ter junto na aquisição dessa propriedade. Tá bom? Tiro todas as dúvidas que precisar e estou à disposição. Um grande abraço!